Olá, tudo bem com vocês? Ainda dentro de uma necessária compreensão a respeito dos perfis utilitários dentro da organização, a gente vai discutir hoje um pouquinho sobre a necessidade de que você se entenda como útil. Então, a gente vem trabalhando alguns aspectos, né, relacionados às características da utilidade, ou seja, ser eficaz em fazer algo para que então você tenha um resultado a ser entregue e também, naturalmente, dentro de uma premissa já exagerada, né, a gente discutiu a questão do perfil do puxa-saco, né, que a gente tem observado dentro do contexto organizacional atual. Porém, a utilidade, ela deve ser observada primeiramente por você. Em que eu sou útil para a organização? De que maneira eu posso contribuir para que então os resultados que essa organização espera sejam atingidos e eu tenha parte nessa entrega, né, nessa completude. Muitas organizações, então, elas estabelecem as metas e elas distribuem entre as equipes, mas isso não se vê, por exemplo, nas pequenas e médias empresas, porque, afinal de contas, são times mais enxutos, que tem geralmente uma pessoa responsável por cada área, ou, no limite, a gente vai encontrar, então, pequenas e médias empresas em que você tem um gestor, que é o diretor, que é o dono. Então, nesse sentido, quando você é um colaborador de uma empresa menor e que tem uma estrutura relativamente mais enxuta, ou propriamente dita, né, uma estrutura matricial, patriarcal, em que você tem lá o proprietário, eventualmente seus familiares, e, no limite, alguns profissionais contratados e alguns até terceirizados, você vai precisar, então, demonstrar que a sua utilidade ela é maior até mesmo, né, do que aquilo que se espera pela organização. Então, sem entrar na premissa de querer fazer tudo e ser tudo, que aí a gente entraria no debate do puxa-saco do século XXI, né? A gente está falando, no caso, sobre a questão relacionada a você ter habilidades e competências diversas e que essas habilidades e competências diversas possam ser utilizadas por aquela empresa. E o mais importante é você demonstrar, então, essa capacidade, né? E essa capacidade ela é demonstrada no dia a dia, não sobrepujando os colegas, mas, inclusive, fazendo um papel de liderança de maneira que os seus colegas também possam crescer juntos e vocês possam entregar, então, aqueles resultados esperados pelas organizações. Em empresas maiores, onde a estrutura é mais bem definida, em onde você tem departamentos, onde você tem pessoas que são responsáveis por determinados grupos de tarefas, isso fica mais fácil, porque a liderança dentro dos grupos ela acaba sendo compartilhada. Então, aí, nesse sentido, você tem um gestor, provavelmente esse gestor imediato, ele vai dividir as tarefas e determinar, então, as metas que devem ser alcançadas num determinado período. E aí você tem condições, então, de, por meio das suas habilidades e competências, junto aos seus colegas, trabalhando colaborativamente, conseguir, então, atingir e entregar os resultados esperados. Então, lembre-se, a utilidade, ela é necessária em termos individuais e coletivos. E quando a gente fala do compartilhamento dos conhecimentos que você tem, é justamente para que você possa, então, mostrar o seu valor, mas de forma colaborativa. E aí, nesse contexto, você estará contribuindo para a equipe e para a organização, tá certo? Se você gostou, deixe aí, então, o seu famoso joinha e pode clicar ali na sinetinha para você ficar sabendo, no caso, quando tiver um novo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.